Pronto, agora já está gravando. Espera que chegou gente. Então, vamos começar. Boa tarde, né, a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos à apresentação oral da mestra Adriana Bianca. Ela é mestra pelo Profimate da UFBA, né, assim que fala? UFBA. Ela tem 40 minutos para apresentar e no final temos 10 para perguntas e observações. Ao longo da apresentação, vou disponibilizar várias vezes o link para a ata de presença. Vocês vão escolher o nome de vocês. Vocês, na inscrição, escolheram os eventos que querem participar, né, as apresentações. Então, seu nome só vai aparecer lá se você realmente se inscreveu nesse. Senão, você só vai poder assistir. Então, eu vou passar a palavra para a Adriana, boa apresentação e pode falar. Obrigada, Ricardo. Ô, gente, um prazer estar aqui com vocês. Estou vendo que é bom a gente ver gente nova, gente que não seja nova também, mas querendo entrar nessa carreira difícil, né, gente? Que você faça acadêmica ou não, tem que ter raça, né? Então, assim, eu já estou nessa há um tempo. E, assim, também entrei para o Profimate para tentar continuar aí, né? Então, eu fiz um percurso diferente. Eu primeiro fiz engenharia química na UFBA. Nem lembrava que professor era profissão, mas já dava aula particular a minha vida toda. Depois eu fui fazer informática, mas eu só queria pegar as matérias de matemática. E então foi que eu me vi, não, Adriana, você gosta de dar aula. Aí eu fui fazer licenciatura. E aí já trabalhava, comecei na UFBA, depois fui terminar em outra. E estou aqui hoje apaixonada, né, chateada com as coisas, as demandas da nossa profissão, mas estou aqui na luta, guerreira. Vou apresentar aqui, aí vocês me ajudam, tá bom? Se tiver dúvida, pode ser o final, mas se quiser falar também no meio, eu não me incomodo, tá? Tá tranquilo, se quiser assim perguntar no áudio também, fique à vontade, tá bom? Sou bem tranquila. Agora a luta que vai ser eu conseguir fazer nessa plataforma, que é a minha primeira vez, então... Espera aí, ó, tá alguma coisa aqui. Cadê aquele negocinho? Aí tá mandando eu parar de apresentar e eu nem estava apresentando. Espera aí. Então, deixa eu voltar. Aqui. Apresentar. Uma janela. Tenham paciência, viu, gente? Que eu sou velha, sou meio burrinha com essas coisas, mas eu chego lá. Sou de Salvador, né? Já deve estar percebendo meu sotaque, né? Bonito. Ah, vou eu, apaixonada por Pernambuco. Vamos nisso, ó. Estão conseguindo ver aí, gente? Chegou aqui, já está aparecendo. Tá, joia. Deixa eu pegar aqui minhas folhas para não esquecer. Tudo aqui pertinho de mim. Vamos nessa. Ó, Jogos Africanos. Essa foi a minha dissertação do mestrado, né? Jogos Africanos, dando significado e auxiliando no ensino da matemática. Meu orientador foi o próprio Carlos Eduardo Nogueira Baiano. Maravilhoso. Deixa eu seguir, ó. Eu vou ter algumas reflexões pedagógicas, né? Quando a gente reflete, essas reflexões foram reflexões que eu fiz, eu vou tentar correr, que tem muita coisa, mas se ficar rápido, você fala, Adriana, menos, eu diminuo. Essas reflexões foram coisas assim, quando eu pensei no que eu ia escrever para a minha dissertação, eu fiquei pensando, puxa, meu Deus, o que eu vou escrever? Mas eu não queria fazer esses trabalhos que muita gente faz, não é desmerecendo, não. Assim, aquela coisa que fica só na academia. Eu queria fazer alguma coisa que refletisse sala de aula. Eu dou aula 3 turnos, só escrava, né, da educação. De manhã eu dou aula numa escola particular, de elite, daqui de Salvador. E tarde e noite eu dou aula na prefeitura. Então, de tarde eu tenho fundamental, de manhã eu tenho ensino médio, de noite eu tenho EJA. Então, eu trabalho, né, com alunos de situações diferentes. Então, eu trabalho também 3 turnos. Aí eu pensava, eu queria alguma coisa que eu pudesse ajudar, né, ajudar enquanto professora. Eu não queria fazer uma coisa para ficar só na academia, né? Já que eu estava fazendo, inclusive, Profimática. Então, nessas reflexões, o que é que eu estava pensando, né? Como é hoje o aluno, né? Tudo para vocês mais jovens é muito rápido, é celular, é dinâmico. E, assim, a diferença do que é você chegar na escola. E o que é que vocês pensam, assim, a maioria com matemática? Que matemática é muito difícil, que tem um grau de abstração muito grande, né? Que a escola
tem uma estrutura, né? Que a escola tem uma estrutura que não é a estrutura que está o mundo moderno. A escola não consegue acompanhar isso, né? E, de certa forma, a gente precisa também. É difícil para o aluno se centrar, que vem de um mundo mais, né, dinâmico, mas é óbvio que a gente precisa também desses momentos, porque no mercado de trabalho não quer que você fique só. Quer que você tenha disciplina, que você também sente, que você produza, que você. Mas, assim, que é uma coisa que desestimula alguns alunos. Então, que a gente pode pontuar. Aí eu pensava, o que eu posso pontualmente também ajudar para melhorar essa situação? Nessas reflexões ainda, eu fico olhando vários alunos, assim, primeiro dia de aula, eu falo, converso com minhas maluquices toda minha. Aí eles dizem, você é professora de que? As minhas, história. Acho que tudo, mas quando eu falo matemática, eu digo, Deus me livre, detesto sua matéria. É a pior de todas, é muito difícil. Então, matemática também tem esse estigma, né? Que às vezes também faz com que o aluno afaste o aluno. Então, eu pensava em escrever alguma coisa que pudesse aproximar. Pensando sobre isso, se tiver rápido, você grita, Adriana, menos. Pensando sobre isso, né, eu fiquei assim, como é que está a realidade do ensino? O que é que nos incomoda? Como é que os alunos veem a matemática? E pensando sobre isso, eu falei assim, ó, que tal misturar matemática e jogos de tabuleiro? Pronto. Falei com o meu orientador, ele tinha um livro lá só de jogos de tabuleiro, o livro todo em inglês, imagine. A Adriana, a gênia do inglês, né? Péssimo. Você está vendo que eu estou falando, em vez de eu falar chat, eu estou falando chat. Eu sou péssimo. Me acabei toda para ler o negócio. E fui vendo que tinha jogos que eram tipo da Austrália, jogos que eram da Inglaterra. E tinha alguns jogos, sempre que tinha um jogo da África, eu, da África, da África, da África. Aí eu fiquei assim, poxa, eu poderia fazer jogos africanos. Por quê, né? Se a gente observar bem, eu estou em Salvador. Salvador é a cidade mais negra fora da África. Eu sou uma mulher negra e quando eu penso, né, o que é que eu sei sobre a África da escola? Eu estudei sobre a China, sobre a Europa, sobre o Canal do Panamá, Estados Unidos, mas a história contada para mim para a África, que história foi essa? E o meu aluno, olha que eu estudei em uma das melhores escolas daqui de Salvador. Não que eu tivesse grana, não, viu? Fui bolsista. Mas, assim, e nem assim a história da África era ínfima, o que a gente sabia. E aí, aqui eu tenho um videozinho para vocês. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, que eu sou meio lerdinha. Assim, aí que eu boto, o que é que a gente sabe da África? O que é que nosso aluno sabe da África? Será que o que ele sabe da África condiz com a realidade? Será que o que ele sabe orgulha ele? Quem contou essa história? Será que foi quem oprimiu as pessoas da África que vieram para cá? Então, assim, pensando sobre isso, eu pensei em fazer esse videozinho. Esse vídeo também é uma sugestão. Se você for trabalhar isso lá na sua sala, não esse, você vai fazer outro, diferente, mas que mostre assim, tudo que pode ter na África, né? Como o Brasil tem fome, tem violência, mas também tem pessoas brilhantes, pessoas que saíram de situações e conseguiram chegar em lugares inimagináveis. E aí eu tenho um videozinho, aí eu não sei como é que eu saio daqui. Peraí, deixa eu ver se faz isso. Para voltar para eu fazer o vídeo. Peraí. Avisa para mim alguém aí, gente, se vocês estão vendo isso que eu coloquei aqui agora, esse outro PowerPoint. Tá aparecendo como se fosse o Google Maps, né? É, Google. Max, então é isso mesmo, lá vou eu, tá dando certo. Me ajuda aí, Senhor. Aí, é rapidinho, viu, gente, esse vídeo assim. O vídeo não tem som não, né? Só imagem mesmo, né? Tem som, não tá saindo Ah, não, não, o né? som não tá não.
Pô, vai sem som, gente, desculpa. É uma música africana muito legal que não dá para eu cantar porque eu sou péssima com essa voz de traveco comigo. Poxa, Tá dizendo que tem que permitir o áudio. Eu não sei, que eu nunca vou ter um vídeo assim. Tem alguma opção aí? imagine eu, meu filho. Vai. Tem uma música de diáspora. Ah, que pena. Pronto, gente. Desculpa, viu, gente? Eu nem sabia. Pensei que passava junto. Pronto, sair daqui, vou voltar. Depois eu vou ver um jeito que eu posso tentar mandar para vocês com o som. Desculpa, gente, mesmo. Pensei aqui que eu vi aqui que estava passando. Então é isso. Então, assim, nesse vídeo, o que eu queria falar é que eu queria pensar que queria O perguntar pessoal para tá o meu pedindo o aluno. nome da música para pesquisar depois. Certo, tá bom. Eu aqui escrita, mas todo em inglês. Eu ando assim, obrigada. Então, eu queria que meu aluno visse uma, ou quem fosse trabalhar aqui, visse uma, tivesse uma outra visão e ele pensasse, né, o que é que ele sabe, isso condiz com a realidade, o que ele sabia, quem contou essa história. E aí, pensando nisso, essa semana, rodou isso aqui, ó, essa imagem dessa mulher pelo WhatsApp, eu recebi pelo WhatsApp. Aí eu resolvi mandar para uma amiga minha, um grupo que eu tenho de professoras, né, dessa escola que eu dou aula de manhã. Aí eu mandei essa mulher. E assim, eu botei a conversa dela, que é Marli Salles, ela é uma professora de história, essa minha colega, porque eu não sei se vocês viram, eu vou ler aqui, sei que não vai ficar legal ler, que eu sei que vocês sabem ler, mas só para... parabéns para essa doutora Leila Hussein, né, que ela foi escolhida como reitora da Universidade de St. Andrews, na Escócia, fazendo história com a primeira mulher negra a ocupar um cargo nos 600 anos da universidade. Essa doutora nasceu na Somália, é psicoterapeuta e professora internacional sobre mutilação genital feminina e direitos do gênero. Eu botei isso no grupo. Essa minha amiga, né, de história, Marli, aí ela botou assim, eu quis trazer para vocês o que ela colocou, porque comunga com o que a gente está falando, né? Ela botou parabéns, falou assim, é um combo, né? Porque essa mulher é um combo. Além de chegar nesse lugar, o trabalho dela é uma coisa assim. Aí Marli botou assim, vejam a militância dela. Aí colocou assim, e de um país que o mundo só relaciona com a fome. Então a gente pensa, como é que não vai ter racismo, não é, gente? Se não tem do que se orgulhar, porque se tudo que é contado da África são as piores coisas, né? E aí eu botei essa imagem aqui rapidinho, já para a gente finalizando essa parte aqui,
que eu acho importante, que está tão atual, né? Eu defendi essa tese já tem um tempinho, um ano e meio, 2 anos, mas o que eu quero dizer, olhe tudo que aconteceu nesse mundo, né? Nesse ano, em 2020, em relação a essas coisas. Então, um tema atual, né? Trabalhar minorias, que não tem que ser só a questão do negro, é uma coisa muito importante para professor. Se a gente tiver que parar a aula do assunto para ajudar alguém que está sendo oprimido, para fazer uma fala, para exigir respeito, eu acho que é mais importante, às vezes, do que a gente, mas é mais importante sempre, perdão, do que a gente continuar com o conteúdo. Mas, seguindo, qual era o respaldo aqui legal para trabalhar com isso? A Lei 10.639/03, que é uma lei que foi de Lula, né? E que ela estabelece a obrigatoriedade nos ensinos fundamental e médio, público e particular, do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira. Então, ela exige isso. Ela não fala que isso tem que ser feito pelo professor de história, não. Ela fala que é uma exigência. Então, baseada nessa lei, eu achei legal também trazer isso para a gente, para a história ou para a matemática. E aí aqui vem uma coisa das diretrizes também falando sobre isso, que eu também não vou ler, e vou seguir aqui com o meu trabalho. Só antes de eu seguir dessas coisas todas que eu estava falando, do porquê, antes de eu falar aqui dos Jogos Africanos, mas por que a gente teria que trabalhar isso na escola, que eu acho assim, se a gente soubesse das verdadeiras histórias, se eu não soubesse todas as histórias da riqueza cultural, material científica da África, né, de como o pessoal, as pessoas lá são guerreiras, mesmo com tantas dificuldades, chegam em lugares, por exemplo, como essa doutora agora chegou. Eu acho que o aluno afrodescendente, ele teria orgulho, né? Como a gente vê em algumas situações, hoje a gente tem séries na Netflix, né? No meu tempo não tinha, vocês têm uma situação melhor que a minha. Mas eu não tinha heroína negra, então, assim, a gente tem uma situação melhor, mas, assim, saber das histórias de tantas pessoas guerreiras, eu acho que faria ter orgulho e faria com que o aluno que não é afrodescendente tivesse respeito por esse povo que foi escravizado, né? Não é escravo, ele foi escravizado, ele foi tirado, trouxe para ser escravo, foi escravizado e ainda assim conseguiu imprimir sua cultura, sua religião, e ainda teve forças para lutar por liberdade, por igualdade, certo? E aí, indo para os Jogos Africanos. A sugestão dos Jogos Africanos, do trabalho dos Jogos Tabuleiro é a seguinte. Eu trabalhei com 3 jogos. O jogo Borboleta, a Xizima e a família Mancala, que é o Aiô. A minha ideia é que a gente fizesse um trabalho interdisciplinar, né? Nesse trabalho interdisciplinar, eu pensei assim, matemática, artes, história e geografia. Mas eu estou falando para a gente, toda hora eu explico lá, é uma sugestão, sabe, gente? Porque dentro da escola tem vários tipos de escola, tem um colega que dá para trabalhar, tem outro que não dá, a gente pode botar um projeto ou não. É uma sugestão, é aberto para você adequar a sua realidade, né? Então, a minha sugestão era essa, que a gente trabalhasse assim, que o pessoal de história, geografia e artes trabalhasse com a parte de apropriação das características fundamentais dos países que tem lá nos jogos, que é o Quênia, Moçambique, Egito, entre os outros que o pessoal queira. Os aspectos geográficos, os econômicos, sociais, culturais, religiosos, as relações desses países com o Brasil, como é que o que é que nossa cultura trouxe de lá, quais são as trocas, como é a nossa relação diplomática, ou não sei mais o que, hoje. Então, eu pensei que o pessoal de história, geografia ou filosofia, o que quisesse, poderia fazer um trabalho desse, e artes. E em matemática, junto com isso, o que é que a gente faria? A gente apresentaria, eu pensava no primeiro momento, né? A minha ideia era apresentar para os meninos do jogo. Sei lá, apresentei o Xima. Apresentei, mostrei assim, mais ou menos como é que joga, falei rapidinho das regras. Dei assim, estimulei, falei que era africano, da onde era. E aí, ia trabalhar dentro de matemática, como é que a gente usa os nossos conteúdos junto com aquele jogo. Então, a minha ideia era assim, por exemplo, Xima, ele tem muita geometria. Então, eu penso da série que eu tivesse, eu adequaria a geometria que tem, né? Ensino médio, ensino fundamental.
eu adequaria a geometria deles, explicaria aquilo. Quando eu desse o assunto, eu ia arrematar com o jogo. E com o jogo eu ia fazer a construção. Na construção começava a gente construía, que seria um momento para usar compasso, esquadro, régua, trabalhar também essas habilidades de construir os jogos. Os tabuleiros, eu penso que poderia também ser construído com o pessoal de artes. O tabuleiro tem uma coisa legal, que os 2 jogos têm tabuleiros, você vai usar materiais recicláveis, caixa de ovo, pode usar papel, caixa de papelão, tampa de garrafa PET. Então, também trabalha com essa questão de reciclar. Poderia construir com as e poderia também fazer a construção geométrica para depois adequar lá nas quantidades, e a partir daí a gente começava a questionar os assuntos, que vocês vão ver daqui a pouco. E aí, nesse questionamento, eu boto alguns questionamentos da construção, dos jogos que tem construção de tabuleiro, depois eu aprofundo essas construções com outras demandas em relação, por que isso aqui eu construí assim? Vocês vão ver. E também eu sugeri ali de 10 a 14 atividades dos jogos de assuntos diversos. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu fiz com geometria plana, com espacial, trigonometria, análise combinatória, probabilidade, porcentagem, razão, proporção, função, resolução de problemas. Então, assim, eu fiz algumas atividades que, claro, que devem ter zilhões, né? Eu fiz algumas, e na minha ideia de fazer algumas, assim, para você, quando você for fazer trabalho, se você for aplicar, você pensar outras tantas, né? Que a gente vê uma e fala, eu poderia fazer assim, que a Adriana não pensou. Então, tá aberto, né, gente? Claro. Então, todos os 3 jogos, ele tem uma parte com 10 atividades que eu sugeri, que vocês podem sugerir 10 a 14, tem uns que tem 14, eu acho. E tem umas também que eu sugiro alguma forma de trabalhar a habilidade, de perguntar, de questionar sobre o assunto, aprofundar o assunto na construção do tabuleiro. E o jogo que não tem tabuleiro, que é, na realidade, um Mancala Aió, ele é um jogo muito de estratégia, sabe? Ele não tem a construção, mas ele é muito... Eu amo o Aió. Porque ele é um jogo, assim, ó, que tem muito a ver com a gente de matemática, resolução de problemas. Ele faz uma jogada, mas ele tem que fazer essa jogada prevendo, se eu fizer essa jogada, isso vai cair aqui. Então, ele vai poder fazer essa jogada, porque vai modificar isso, e aí posso me dar mal aqui. Então, ele tem que jogar pensando em ganhar, mas ele também tem que pensar, talvez seja melhor não ganhar tanto nessa jogada, porque se eu ganhar mais, eu vou perder, porque ele vai fazer tal coisa. Então, é um jogo muito legal para treinar o raciocínio lógico, de estratégia, perspectiva, pensar, não, eu vou voltar para fazer isso. Então, é um jogo muito legal e que a gente pode direcionar na hora que estiver acontecendo. Eu vou também dar algumas sugestões. Vão me dizendo quanto tempo eu tenho, viu? Que eu sou louca. Já estou indo, viu, meus amores? Cadê? Pronto. Aí, deixa eu ver se eu faltei falar alguma coisa. Falei. Matemática, arte, não. Acho que não. Falei tudo. Então, lá vou eu. Qualquer coisa. Aí eu vou, já o jogo provavelmente dito. A gente já sabe que aquela parte de África, de raça e tudo, vai lá com a história. Agora eu vou focar o que é que a gente vai fazer aqui em matemática. Primeiro jogo é o xizinho, que é esse tabuleirinho, tá vendo? Que ele é um octógono, que assim, ele é do Quênia, como está dizendo ali, que isso aí ele quer dizer pulgas d'água, que é a velocidade com que se joga faz a diferença para o jogo, mas eu não vou fazer muita coisa, isso não, eu quero focar nas coisas, no conteúdo de matemática, um pouquinho, porque senão não dá tempo. Regras. Esse aqui eu não vou ler a regra, eu vou falar para vocês rapidinho, tem aqui, ó. Eu poderia ter colocado maior, foi mal, gente. Lerda, tô indo, viu? Pronto. Aqui, ó. Olha aqui a situação. Ele tem aqui umas coisas de regra, tá aqui no PowerPoint, depois posso disponibilizar, não tem problema. Como tá lá também na dissertação. Então, repara, ó. Ele parece com o jogo da velha. A ideia é que a gente tem esse octógono, e esse octógono aqui, ó, ele tem essas posições. Isso aqui, ó, essa e essa são as peças de um oponente. E aqui, né, são as peças do outro.
Aí ficam 3 espaços aqui vazios. Então, você pode andar, obviamente, para um lugar desse aqui, ó, do triângulo, um vértice que você seja, né, adjacente, né? Você não pode sair daqui e ir para lá. E ganha o jogo quem conseguir alinhar as suas 3 peças. Tipo, ficar aqui azul, azul e azul. Então, se você conseguir alinhar as suas 3 peças, você ganha um jogo. É tipo um jogo da velha. Essa é a ideia. Deixa eu ver aqui, deixa eu Ó, tem apagar uma aqui. pergunta aqui. É possível Como? tem uma pergunta aqui Pode falar. é possível propor essa construção no nível dos jogos eletrônicos virtuais, uma vez que a maior parte da população, jovens, ainda preocupados e ocupados com tecnologias digitais? Eu acho que sim. Pode sim. Assim, se você me perguntar, você vai saber fazer, Adriana? Com certeza não. Mas eu acho que se eu fizesse essa proposta na sala, do fundamental, os meninos saberiam um jeito de fazer. Eu não sei, mas seria. Mas assim, ó, essa não foi minha proposta, não. Mas dá para fazer. Por que não foi minha proposta? Eu até pensei, porque eu pensei mesmo no jogo do tabuleiro, para a gente pegar coisa também de construir, de fazer, de riscar. Que eu acho que é uma coisa, sabe? Eu tenho um filho de 5 anos, que eu fico viciado, largue o jogo. Sabe, eu acho que isso de tecnologia, vocês estão geniais. Meu filho faz coisa, com 5 anos que eu. Ele, mamãe, conserta. Eu, meu Deus do céu, é um ET. Então, eu acho que o que vocês estão precisando também é esse outro espaço de sentar, de desenhar, mas dá para fazer sim. Foi boa a sua pergunta. Mas a minha proposta mesmo era essa. Mas, de repente, agora, você fez uma ótima pergunta. Eu ia aplicar esse ano. Eu não pude aplicar porque eu não ia ter o contato. Eu poderia pensar em fazer alguma coisa, como você falou, virtual. Muito legal. Lá vou eu, viu, gente? Qualquer coisa pode perguntar, tá tranquilo. Então, a ideia aqui é a gente alinhar, certo? Então, eu vou seguir. Reparei, tá falando, vai ganhar quem alinhar primeiro. E se o jogo, ele fala assim, ó, se a sequência for repetida 3 vezes, o jogo acaba empatado. Toda hora você anda e fica, sai no mesmo lugar, sai no mesmo lugar, termina empatado, né? Bate para o ímpar para ver que começa, e tem que sempre estar revezando, porque assim como o jogo da velha faz diferença, mas lá vou eu. Olha só o lance aqui, ó. Olha por que eu queria que construísse. Ó. Qual era a ideia de construir? Construção tabuleiro. Eu peguei todo mundo na sala. Aí eu falo, ó, faz uma circunferência, coloca, marca o centro e um ponto A, certo? Eu queria, mesmo que faça virtual, faça essa construção com eles, para a gente pensar sobre as coisas que eu vou falar para vocês na frente. Pronto. Aí eu falo para eles assim, ó, pegue lá no seu... Ó, gente, eu faço tudo torto, viu? Eu tento fazer bom. Olhe com o sentimento que você vai ver, ó, 45 graus. Use o sentimento. Aí eu vou dizer para ele assim, ó, pegue lá no seu transferidor 45 graus e, ó, transporte para cá. Aí lá vem ele, ó, transportou aqui, 45 graus, marcou bem. Com essa abertura de compasso, né? Não posso, eu sou uma pessoa que gesticula muito. O meu já ia botar assim, com essa abertura de compasso, aí você vai fazendo as outras, né? Com essa mesma abertura aqui desse ar, você vai tá, tá, tam, tam, tam. Aí marca os outros pontos. Aí vai vir aqui, ó. Pronto, marcamos. Aí eu vou falar para ele, ligue os pontos diametralmente opostos. Então, estão opostos pelo diâmetro, né? Como eu falei para vocês, minha mão é muito torta, né? E com essa mesa de digitalizador, então, meu filho, só Jesus na misericórdia, ó. Pronto, marquei. Aí, depois de marcar, eu ia falar para eles que ligassem, né, os segmentos, né, para achar o octógono, né? Ó para aí, gente, meu Deus do céu.
Tchá, tchá. Aí a gente achou o octógono. Depois que eu achasse o octógono, né? Eu sei que eu tô com esse ponto aqui no centro. Aqui teria outra, aqui teria de uma ponta. Mas o que é que eu ia aproveitar agora? Eu ia aproveitar o período de geometria que eu já teria trabalhado, viu? Lá vou eu. Por que foi usado o ângulo de 45 graus? Por exemplo, a gente sabia que queria calcular um octógono e eu ia esperar que alguém me dissesse, porque se a gente queria 8 pontos, peguei 360, dividi por 8. Boa! Pronto, aí eu para o próximo. E se eu usasse o ângulo de 60 graus? O que mudaria? E se fosse de 30? Para a gente ir construindo com eles, por exemplo, alguém não pegou 45, sei lá. Joãozinho só que entendeu 45. Quando eu faço a outra pergunta, aí o outro, porque ia ter 6, Esse daqui já iam ter 12. E aí a gente vai trazendo eles para pensar sobre as coisas que a gente quer que ele pense, geometria, mas eu penso que numa dinâmica diferente. Aí aqui, quantas casas teriam esse novo jogo construído através de um ângulo de 30 graus? E de 60 graus? Aí lá vou para a próxima. Qualquer coisa pode perguntar, viu, meus amores? No jogo original, cada jogador tem 3 peças. Poderia ser 4 para cada jogador e 2 peças. Explique. Então, pensando na dinâmica do jogo, será que esse jogo aqui, dava para cada um ter 4 peças e 2 peças? Então, assim, eu acho que a matemática tem muito conteúdo, sabe, gente? E você pode dizer assim, pode, Adriana, eu dei isso aqui mesmo em matemática, mas eu não usei para nada. Massa. Tem conteúdo que faz isso. Mas eu acho que se a gente conseguir usar o conteúdo para desenvolver competência e habilidade de raciocínio, sabe? De elaborar, de fazer um link, faz toda a diferença. Aquele conteúdo ele já não ficou esquecido. Ele foi usado para trabalhar aquele raciocínio que você pode precisar, por exemplo, na hora que você for uma médica e estiver lá operando uma cidadã que, sei lá, vou fazer uma cirurgia bariátrica, porque ultimamente eu estou de regime e só penso em comida, aí só vê bariátrica na minha cabeça, eu tô louca. Aí tá fazendo lá uma cirurgia bariátrica, você abriu uma mulher, ela apareceu uma zorra lá diferente. Você tem que ter um raciocínio rápido, pensar, você não estava preparado para isso. Mas a matemática também te ajuda a você raciocinar rápido, a você pensar o que você faz. Então, se a gente puder pegar os conteúdos para fazer isso, eu acho muito legal. Essa aqui não era para aparecer esse negócio aí do lado, mas já foi. Aí eu venho aprofundando as discussões. Tem várias coisas lá, aprofundando. Tem muito mais perguntas do que essas daqui, e aqui ainda não são as atividades. Aí vem aqui, O octógono do cima é formado por 8 triângulos. Né? Classifique esses triângulos quanto aos lados e os ângulos, justificando sua resposta. E aí, ele ia classificar, ia ver as coisas, ia pensar sobre triângulos. Você poderia pensar alguns quadriláteros que podem aparecer aqui. Tá bom, gente? E tem, dessas daqui tem outras lá, outras, sabe, gente? Coisas do tipo, e se eu tiver uma circunferência que está inscrita ali? O que é que você pode dizer em relação a esse raio? Então, assim, a gente pode fazer em coisas aqui, para elaborar com os meninos. As atividades que eu coloquei 3 aqui, eu acho. Atividades que estão lá, as atividades todas, ela tem uma parte lá na dissertação, 3 atividades, e tem um apêndice com todas as resoluções, tá bom? Aí tá assim, De quantas maneiras podemos colocar 4 peças idênticas vermelhas e 4 peças idênticas azuis sobre o tabuleiro do Xima, de modo que a mesma cor não seja em 2 vértices consecutivos do octógono? Não use o centro do tabuleiro. Então, o que é que eu estou falando? Eu estou falando que se eu tivesse ele aqui, eu quero só 2 cores de peça, mas eu tenho 4 peças de uma cor. Eu não vou ficar resolvendo, porque eu sei que vocês sabem resolver, né? Porque aqui eu estou falando com o professor de matemática, né? Então, o que eu estou falando é, se eu tivesse, né,
4 azuis, 4 verdes, e coloquei aqui. Aí ele poderia dizer, Adriana, você vai botar aqui um azul, você vai achar o lugar só da primeira, digamos. Porque se você achou que azul está aqui, as outras já vão se posicionar, né? Vai ser aqui vai ser verde, aqui vai ser azul, aqui vai ser verde, aqui vai ser azul, aqui vai ser verde, aqui vai ser azul, aqui vai ser verde. Então, tem uma possibilidade. Agora, poderia ser que o azul não estivesse aqui, o azul estivesse aqui. Porque só teria essa outra forma. Azul, verde, azul. Então, ele poderia, vão ter duas possibilidades. Porque eu só tenho 2 lugares diferentes para botar um, que as outras aconteceriam. Daí a gente ainda poderia indagar, certo? Isso é se o x, se o tabuleiro tivesse fixo. E se ele pudesse mover? Será que essa possibilidade não era essa mesma? Então, assim, ó, a ideia de algumas questões é a gente pensar sobre, sabe, gente? Pensar sobre. E lógico que na demanda do jogo, de construir, de fazer um campeonato, tudo pode rolar, né? Mas o que eu estava trabalhando era, o que eu estava me propondo aqui, era trabalhar alguns conteúdos usando os jogos. Aí veio outra aqui, ó. Considere uma reta que corta o tabuleiro x nos 3 pontos onde não estão colocadas as peças no início do jogo. Quantos triângulos podem ser formados tendo como vértices algum desses 3 pontos que determinam a reta e os outros 6 pontos do tabuleiro, né? Só para ganhar tempo, viu, gente? Eu estou indo e voltando para usar essa coisa aqui, se eu for com a tragédia que eu desenho, que se a gente tivesse uma reta que passa aqui, né? Aí eu tenho aqui esses pontos que eu vou chamar de ABC. A ideia é quantos triângulos eu poderia formar usando, né, esses pontos ou esses 6 aqui, né? Tem que ter algum aqui e certo? 3. Sabendo que o tabuleiro do x tem forma de octógono regular, escreva a função polinomial do primeiro grau que representa o perímetro desse octógono, que tem lado na medida R. Isso aqui já seria... Tem umas questões mais elaboradas, tem umas questões mais simples, porque depende, eu queria mostrar... Eu não fiz para o ensino médio, nem para o fundamental. Eu fiz para você tentar aplicar, né? Então, se cada ladinho desse aqui fosse N, qual seria, né, a fórmula ou a função do primeiro grau que representa o perímetro? Uma bem tranquilinha. E aí eu vou já para o jogo borboleta. Tudo bem, gente? O jogo borboleta é a mesma ideia, né? É também conhecido como Kulugufi, que significa borboleta no idioma Chitonga de Moçambique. É um jogo de origem africana, né? O seu nome se dá pelo fato da estrutura do tabuleiro mesmo, né? Se assemelhar às asas abertas de uma borboleta. Na Índia e Bangladesh, as crianças chamam o mesmo jogo de Laukatakat. E aí, ó, aqui eu já não botei aquela construção ali, porque senão não ia dar tempo. Eu nem sei quanto tempo eu tenho. Deixa eu olhar aqui no celular. Eu sabia que era... Ixi, misericórdia. Então, eu vou dar uma adiantada aqui, para não coisar vocês. Aqui seria a mesma ideia. Tem a construção do tabuleiro. Depois da construção do tabuleiro lá, eu tenho toda a construção lá. Faça um retângulo. Depois ligue os pontos opostos. Depois com divisão Sabe aquele negocinho que a gente faz assim para dividir segmentos, ó? Divida em 3 partes iguais. Depois faça paralelismo. Depois que o paralelismo faça... E aí você vai ver que na construção, essa medida é igual a essa, que é igual a essa, porque por construção, esses triângulos aqui, eles são, na realidade não está aparecendo aqui, mas são triângulos equiláteros. Esse equilátero, todos eles são. Por conta disso, você acaba, ó, que isso aqui é base média desse, sabe? Então, a gente tem algumas relações aqui que dá para fazer várias questões pela construção do tabuleiro. Você pode fazer várias questões de semelhança, dá para trabalhar com relações trigonométricas, porque aqui fica 30 graus, por exemplo. Pode trabalhar com proporção, pode trabalhar com geometria, pode trabalhar também com análise combinatória, pensando na questão de colocar as peças. Então, olha só. Aqui são as regras, né? Esse jogo se assemelha à dama.
Então, assim, é bem próximo da dama, né? Esses lugares de azul aqui é um oponente, aqui é o outro. Essa é a peça central. Aí você peguei e movi essa peça para cá. Aí, aqui em Salvador, a gente fala comer a peça, né? Mas é capturar. Não sei se é em Pernambuco você fala assim, ah, comi a sua peça. Aqui a gente fala assim. Mas é capturar a peça. Então, assim, ganha o jogo quem capturar todas as peças do oponente. Aí é aquela ideia, né? Você pode perdão. Você pode capturar mais de uma peça se tiver o espaço. Pulou uma, capturou, pulou outra, capturou, pulou outra, capturou. Isso aqui, essas regras estão escritas aqui, certo, gente? Eu não vou ler, obviamente, porque não tem tempo. A construção do tabuleiro é de acordo com aquilo que eu já tinha falado com vocês. Então, tem aquela construção, e daí eu posso questionar várias coisas. Ó, ABCD, por exemplo, aí eu venho aqui, ABCD que é o retângulo, ele é retângulo, A, C e D são diagonais, isso influencia o quê na classificação dos triângulos? Qual a quantidade de triângulos existentes aqui no tabuleiro? Quantos são retângulos? E os isósceles? Qual a quantidade de trapézios existentes aí nesse tabuleiro? Classifique-os quanto aos tipos. Os triângulos são semelhantes? Se a resposta for sim, identifique qual é o caso de semelhança. Qual é a relação entre as bases desses triângulos? Relacione esse resultado com base média de trapézio de triângulo. Então, são alguns questionamentos que eu faço após aquela construção que eu falei para vocês, que não dá para eu fazer aqui. Atividades. E aí vem as atividades. As atividades aqui também tem muitas atividades relacionadas com geometria, por conta da forma, né? Ó, aquilo que eu falei, esses são iguais, são triângulos equiláteros, isso aqui é a altura que a gente sabe que pode fazer Pitágoras para achar a fórmula. A gente trabalha com base média. Então, assim, dá para trabalhar várias coisas. Por exemplo, aqui eu pedia, na verdade é F1, G1. Eu pedia que a gente tem um tabuleiro, eu queria que você provasse que F, G1, HT1, ó, que tudo aqui, ó, é um paralelo. Não dá para a gente ficar tranquilo, porque esse vai ser paralelo a esse, por construção, né? Isso aqui vai ser, aqui é metade, como isso aqui é ponto médio, porque isso aqui é altura e também é mediana, vai ser igual a... Fazer, tinha muita coisa, eu fiquei... Aqui uma outra questão também, que ele dá uma 30 graus, e aí ele pede algumas coisas para a gente fazer também, geometria, né? Muito diferente daquele, esse aqui não queria deixar de falar. Eu estou adiantando um pouquinho. Muitas são as divergências acerca da data do aparecimento dos jogos da família Mancal. Eu trabalhei com esse que chama, aqui no Brasil ele é chamado de AIO, mas tem outros lugares que ele tem outros nomes. Eu trabalhei com esse que ele tem 12 espaços, tá vendo? Esse daqui, ó, que ele tem 12 espaços, é esse que a gente chama, mas tem outros com 10, com 12. Então, eu trabalhei com esse. Então, assim, existem registros que apontam para uma provável origem deles no Egito. Então, a ideia é que lá naquele trabalho de história a gente trabalhasse com o Egito. Mas vamos lá, as regras dele. Ele é um jogo de colheita, certo? Então, assim, essas pecinhas são as sementes, né? Você vai plantar e colher. A ideia dele tem até uma filosofia muito legal, porque, por exemplo, você não pode jogar de forma que você pegue todas as sementes do seu oponente, porque na questão filosófica mesmo daqui do jogo, né, de uma raiz africana, eles acham que se você destruir o seu oponente, você destrói também aquela terra que ele, no caso, iria plantar e que seria uma coisa para todos. Então, assim, você pega as 48 peças e distribui, eu não sei se vocês conhecem, todos esses espacinhos, 12 cavidades, 4 em cada, né? Essa aqui eu vou ler por alto, porque assim, eu posso esquecer alguma regra.
você vê que começa, aí você pega assim, ó, sei lá, eu comecei. Alguém tá nesse lado, ó, tipo aqui a Adriana, e aqui tá João. Então, digamos, eu comecei. Aí eu pego as minhas peças, eu tenho que ser. Isso aqui é o oásis. Então, esse aqui é o oásis de Adriana. Esse aqui é o oásis de João, que é onde eu vou colocar as peças, as sementes que eu vou pegar de João. E aqui é onde João vai colocar a minha. Obviamente, vai ganhar quem pegar mais peças ou todas as peças do outro. Então, repare. Você tem que semear. Então, eu peguei as minhas peças aqui, todas as 4. E aí, ó, eu não pode botar aqui, não. Eu vou botar uma aqui, 1, 2, 3, 4. E aqui ficou vazio. Aí é a vez de João. Ele vai pensar e vai fazer também isso. Quando é que a gente consegue colher? A gente consegue colher quando... Deixa eu ver se eu acho aqui embaixo. A gente consegue colher quando a gente pegou aqui, digamos que eu tivesse aqui, ó, 2, 3, 4 peças. Fiz 1, 2, 3, 4. Eu posso colher se no último lugar que eu coloquei tiver 2 ou 3 sementes. Aí eu posso colher. Se o anterior tiver 2 ou 3, eu também posso. Se o anterior tiver 2 ou 3, eu também posso. Eu só posso colher do meu oponente, então eu não posso colher do meu mesmo. Então, nesse caso, eu pegaria essas 6 sementes. Então, ele tem não vai dar para eu explicar tudo. Tem muita coisa na regra, sabe? Ó, eu não posso atrasar, porque acho que talvez vocês tenham outra coisa, né? Já Então, são assim, eu vou ter... 5h46, né? Seria até 5h50. Eu tenho quanto tempo? Eu ia avisar antes, mas quando eu notei agora só tem mais 3. Mas se quiser segurar mais um pouquinho. Tá, é porque eles até podem perguntar, né? Então, deixa eu só... As regras vão estar aqui, mas a ideia é essa de colher. Você colhe quando você tiver lá 2 ou 3. Aí, gostaria de ter tempo para ler tudo, porque é muito detalhe na regra, sabe? Mas olha quanta coisa tem na regra. Eu botei até para não me esquecer. Mas deixa eu mostrar para vocês a ideia das atividades, pelo menos. E também o trabalho está lá, vocês podem ler tudo direitinho. Ó, entenderam a ideia que é o mais importante, ó. Se B acabou de fazer a sua jogada, esse daqui é mais a ideia, aquilo que eu falei para vocês de raciocínio. Ele tem que pensar o que é que ele vai jogar, porque se ele deixar numa situação, ele joga, sei lá, ele colheu 4, mas ele botou numa situação que o outro vai jogar, vai colher 6 dele. Então, nem sempre o mais importante aqui é só você conseguir colher, né? Capturar. Talvez seja mais interessante você fazer uma jogada que ele não capture e depois você faça uma coisa melhor. Então, você precisa ter uma estratégia. Então, isso é um jogo muito legal que a gente tem que estar mostrando, ó, será que aqui vale a pena você fazer isso? Pensa o que é que vai acontecer se você vai ter isso. Porque, às vezes, o aluno vai afoito para só querer pegar a peça e depois se dar mal, para ele pensar sobre isso, né? Essa questão eu botei assim, se B acabou de fazer a sua jogada, B é esse jogador aqui, ó, desse lado. Se B acabou de fazer sua jogada e após sua jogada o jogo teve essa configuração, determine as possíveis jogadas. Tipo assim, o que será que B fez? Você pode fazer isso, deixa isso aqui para o aluno pensar. B era isso, ó. B não jogou, não usou essa casa, nem essa, nem essa, nem essa, porque não está vazio, certo? Tenha um, porque quando a gente pega aquela casa para botar para as outras, a casa vai ficar vazia. Então, poderia ser a 5 ou a 6. Mas também não poderia ser a 5. Porque se ele tivesse pego as peças aqui para distribuir, uma peça estaria aqui e a 6 não tem nada. Então, obviamente, a única coisa que B pode ter feito é... Peraí, deixa eu pegar aqui a caneta de novo, perdão. A única coisa que B pode ter feito é ter pego as peças daqui. Isso é fato. Então, ele pegou as peças daqui. Agora, quantas peças? Oh, aqui tá tudo vazio, tá vendo? Tudo vazio. E ele falou, cadê, ó, que B capturou. Então, repare, para ele capturar, ou ele não podia ter uma, porque caía aqui. E aqui não capturou, porque ainda tem uma.
Ele não podia ter duas que cairia aqui, ó, capturaria, mas não está vazio. Aqui também não. Então, ele poderia ter 4. Ficou escuro esse, peraí, deixa eu pegar outra. Ele poderia ter 4, 5, ó, porque se ele tivesse 4, ele ia fazer 1, 2, 3, 4. Aí ele capturou o que estava aqui, ó. Se tivesse uma peça só aqui, ele capturou 2. Se tivesse 2, ele capturou 3. Era uma possibilidade. Então, se tivesse... Deu uma parada aqui, não sei se parou para todo mundo. Capturou. Peraí. Ixi, sumiu aqui Voltou. minha caneta. Peraí. Tá me ouvindo? Que às vezes a Tá me ouvindo, Adriana? Caiu a conexão. Oi, gente. Oi. Você tinha caído na internet. Só que o tempo também acabou. Se quiser falar mais Caiu no alguma coisa para finalzinho? finalizar. Não, eu já voltei, gente. Qualquer coisa, estou à disposição por e-mail que vocês precisarem. Esqueci de botar. Meu nome é Adriana Bianco, o e-mail é dri21, Quer colocar aqui no chat ou escrever o bia03. e-mail?
Eu já botei o Ah, vou link voltar da então, peraí. apresentação do Profimat. Pronto, muito obrigada, viu, gente? É uma honra. Da próxima vez, viu, Ricardo? Você manda as passagens, que eu quero pegar um solzinho aí. Certo, Não quero mais esse negócio de virtual, não, viu? certo. Nada. Então, manda aqui para o pessoal pegar seu e-mail. O pessoal já está saindo. Já estou botando aqui, ó. Pronto, chegou. Dri21, bia03, @gmail. Então, obrigado, Adriana, e a todos. Obrigada, Bruna. Obrigada, Ti. Vivian, obrigada, meus amores. Boa sorte para vocês. Joguem duro, viu? Sucesso na carreira, no mestrado, doutorado, viu? Na torcida. Obrigada, viu, Ri? De nada, Estou aqui obrigado. esperando. Se tiver alguma pergunta, viu, gente? Tá tranquilo. Alguém tem alguma pergunta? Obrigada, Samuel. Abraço. De outra vez, Ricardo em bota, porque eu falo demais. Ricardo em bota com as 2 horas, aí dá tempo de eu falar tudo. Certo. Obrigada, viu? Então, pronto, eu acho que ninguém tem pergunta, então, obrigado aí a todo mundo. Obrigada, gente. Um Tchau, abraço. pessoal. Até a próxima presencial, Jefferson. Boa.